Utilize a notação sigma para escrever as somas abaixo. Então, aqui eu tenho algumas somas, né, de vários termos, e aí a ideia, o que o exercício pede é que a gente utilize a notação sigma para conseguir escrever numa notação mais compacta. Então, a ideia principal é que a gente encontre um padrão entre as parcelas dessa soma, né, para a gente poder escrever na notação sigma. Então, aqui na letra A, qual é o padrão que a gente pode enxergar entre as parcelas, que são 1 mais 4, mais 9, mais 16? O padrão que a gente consegue enxergar é que as parcelas, elas são quadrados perfeitos, né? Ou seja, a primeira parcela aqui, ela é 1 ao quadrado. A segunda parcela é 2 ao quadrado. A terceira parcela é 3 ao quadrado. E a quarta parcela é 4 ao quadrado. Só completando aqui a primeira, 1 ao quadrado. Então, são números naturais que estão sendo elevados ao quadrado. Então, a gente poderia reescrever assim. Isso aqui vai ser, então, um somatório, né? Observa que as bases aqui dessas potências, elas sempre estão aumentando de 1 em 1, né? Então, começa com 1, com 2, com 3, 4. E então, aqui, eu posso escrever isso aqui como somatório de K ao quadrado, né? Onde esse K vai variar de quanto a quanto, né? Observa que o primeiro termo aqui, para o primeiro termo, o meu K vale 1. Então, aqui ele começa em K igual a 1. E o último termo, que é o quarto aqui, ele a potência é 4 ao quadrado, ou seja, o meu K é 4. Então, em notação sigma, eu vou ter aqui o somatório de K igual a 1 até 4 de K ao quadrado. Letra B. É a mesma ideia, a gente vai sempre tentar achar esse padrão entre as parcelas. 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 16. Então, o que está acontecendo aqui? Se a gente observar as parcelas, o meu numerador é sempre 1. Então, quando eu for escrever a notação sigma, na notação sigma, eu vou ter uma fração onde o meu numerador vai ser sempre 1. No meu denominador, o que a gente pode observar aqui, então, o denominador é 2, 4, 8, 16. Esses numeradores, eles são potências de 2. Então, aqui, o primeiro é 2 elevado a 1. No segundo, 2 ao quadrado. Depois, 2 ao cubo. E aqui, 2 à quarta. Então, é sempre 2 elevado a um número natural, de modo que o número natural que estão aparecendo nos expoentes aumenta de 1 em 1. Então, aqui, o meu numerador vai ser 2 elevado a K, né? E esse K varia de quanto a quanto? Aí a gente observa aqui pelo que a gente escreveu, né? O meu K começa em 1, depois 2, 3, 4. Então, meu K vai de 1 até 4. Então, agora vamos para a letra C. Letra C. Então, na letra C, eu tenho 2 mais 4 mais 6 mais 8, mais 10. Então, qual que é o padrão que a gente vai encontrar aqui, né? Então, aqui, nós temos o seguinte. Observa que eu estou somando os números pares, né? Os números pares indo de 2 a 10. O 2, observa que eu posso escrever ele como 2 vezes 1. O 4, eu posso escrever ele como 2 vezes 2. O 6, ele é 2 vezes 3. O 8 é 2 vezes 4 e o 10 é 2 vezes 5. De modo geral, qualquer número par, ele é sempre 2 vezes algum número. Os números pares é 2 vezes algum número. Então, aqui, o que a gente observa? Que na notação sigma, eu vou ter, então, aqui, vai ser 2 vezes K, né? Porque observa que esse número aqui está variando. E ele varia de quanto até quanto. Observa que ele começa no 1, depois 2, 3,
O próximo do 8 seria o 4, né? E o 5. Então, aqui vai ser K de 1 a 5. Letra D. Então, na letra D, eu tenho aqui 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto e mais 1 quinto. Então, vamos tentar encontrar o padrão. Então, aqui, primeira coisa, os meus numeradores serão sempre 1. Então, aqui no meu somatório, vou colocar aqui embaixo o somatório. Vou colocar aqui, somatório da letra D. O meu numerador é sempre 1. Né? Sempre 1. E o que acontece? Aqui o numerador, ele tá aumentando de 1 em 1, né? Então, o meu numerador aqui, ele vai ser K, de modo que esse K aqui, para o primeiro termo, é 1, depois 2, 3, 4, 5. Então, a gente já sabe que o K vai variar de 1 até 5. Só que aqui tem um ponto que a gente tem que observar, que é o seguinte, observa, aqui, ó, o 1 aqui, que é o primeiro termo, ele é positivo, depois eu tenho negativo, positivo, negativo, positivo. Sempre que isso acontece numa soma, essa alternância de sinal, isso é provocado por um fator que ele vem do menos 1 elevado a uma determinada potência. Essa potência aqui, observa que como ela é hora mais, hora menos, né? Então, vai depender do valor do K. Né? Como aqui o primeiro termo é positivo, então já vamos colocar esse menos 1 aqui. Se eu colocasse somente menos 1 elevado a K, o que ia acontecer com o primeiro termo aqui? Para K igual a 1, isso seria menos 1 elevado a 1 e ficaria negativo também, teria que ser menos aqui na frente. Como aqui é mais, como que a gente soluciona isso? Basta somar uma unidade nesse meu expoente. Então, isso vai significar que para o primeiro termo, eu vou ter K igual a 1, e aí quando eu somar mais 1, vai ficar aqui expoente 2, menos 1 elevado a 2 vai ser positivo. Então, aqui vai ser K mais 1, né? Então, esse aqui é o somatório da letra D. Então, vou para a próxima tela para a gente fazer o último aqui, que é a letra E. Então, na letra E, nós temos menos 1 quinto, mais 2 quintos, menos 3 quintos, mais 4 quintos, menos 5 quintos. Então, aqui, esse é muito parecido com a letra D, né? Então, o que acontece? Na letra D, o meu numerador, ele era fixo, sempre 1. E o denominador estava variando. Aqui vai ser o contrário. O meu denominador vai ser sempre 5. E o meu numerador que varia de 1 a 5. Então, vai ficar K no meu numerador. Como o meu numerador aqui é 1, 2, 3, 4, 5, o meu K aqui no meu somatório vai de 1 a 5. E, de novo, observa que aqui nós temos novamente a alternância de sinal. Então, eu vou precisar colocar aquele menos 1 na frente, né? Então, vai ser uma potência do menos 1. Menos 1 elevado a alguma coisa. Então, vamos pensar aqui. Na letra D, foi menos 1 elevado a K mais 1, né? Porque o primeiro termo era positivo. E aí, eu precisava que isso ficasse positivo. A potência do menos 1 ficasse positiva. Nesse aqui, primeiro termo é negativo. Então, se eu coloco menos 1 elevado a K, isso já funciona. Então, para o meu primeiro termo, eu vou ter menos 1 elevado a 1. Isso vai dar menos 1 e ok. Para o segundo termo, vai ficar menos 1 elevado a 2, que é positivo. Também vai funcionar e assim por diante. Então, aqui a gente finaliza também a letra E.